Vamos começar hoje mais uma aula de bolos. E agora que nós já aprendemos todos os bolos básicos, os bolos gelados, as massas de brownie, de bem casado, nós vamos entrar agora no módulo de bolo drip cake. O que é esse bolo drip cake? Sabe aquele bolo com aquelas gotinhas que descem escorrendo no bolo que você não sabe como é que faz? Pois é, nós vamos fazer esse bolo agora. Vamos fazer massa, vamos fazer recheio. O recheio vai ser de 4 leites com ganache de chocolate meio amargo. E nós vamos fazer toda a montagem. Eu vou te ensinar todos os segredos para você arrasar nas gotinhas do drip cake. Vamos começar pela massa, que vai ser de chocolate. O primeiro passo para a gente começar a fazer essa massa de chocolate, pessoal, é dissolver ou fazer uma pastinha com o cacau em pó e a água. Então eu vou colocar a água quente, a água tem que estar quente, tá? Aqui, vou começar a dissolver e vou misturar o óleo, tá? Então, ó. A gente vai fazendo aos pouquinhos para o cacau dissolver inteiro. Vai ser essa pastinha aqui que vai saborizar o nosso bolo, tá? E por que eu tô fazendo essa pastinha antes e não colocando o cacau junto com os secos, né? Ali com a farinha e com o fermento. Dessa forma, além de ficar mais fácil para incorporar o cacau na massa, ele parece que levanta o sabor do chocolate, tá? É uma pastinha, né? Ó, ele vai formar uma pastinha, então o sabor do cacau vai ficar bem mais evidente se vocês fizerem dessa forma aqui. Ó, pronto. Dissolvido a pastinha, o que eu vou fazer? Eu vou já misturar também o meu óleo aqui nessa mistura aqui. Então, ó, já vou vir com o meu olhinho e já vou deixar prontinho. Essa aqui vai ser a parte líquida da minha receita. Então, cacau, água fervente e óleo. E eu vou reservar. Depois que os meus ovos estiverem batidos, eu vou começar a agregar essa pastinha com a farinha e o fermento. Então, agora, isso feito, ovos para batedeira, ovos inteiros, tá? Nós vamos bater até ele espumar, ficar clarinho e virar uma gemada. Quando ele estiver neste ponto, eu vou começar a agregar o açúcar sem parar de bater, tá? Então eu vou fazer um joinha assim com o dedo para vocês perceberem o ponto e aí eu vou começar a agregar o açúcar, ok? Chegou no ponto, né? Então, conforme nós tínhamos combinado, eu fiz um sinal de joinha com o dedo e comecei a colocar, então, o açúcar sem parar de bater. Então, ó, o que a gente tem aqui? Nós temos uma mistura fofa, esbranquiçada e bem aerada, ó, tá? É praticamente uma gemada que nós fizemos aqui, tá? Isto feito, a partir daqui, eu não gosto mais de usar a batedeira para esse tipo de massa, tá? Porque eu não quero perder essa aeração que nós fizemos aqui. Então, aqui, ó, eu vou tirar da minha batedeira e eu vou começar, então, a agregar a farinha e vou alternar com a pastinha de cacau. Então, ó, como eu já falei para vocês nas outras receitas que nós fizemos, esse passo de peneirar a farinha é muito importante, né? Porque aqui nós estamos trazendo a aeração para a farinha também. Então, olha lá. Aquela técnica, vai virando bowl, coloca o fouet lá embaixo e vem para cima. Coloca o fouet lá embaixo, vem para cima. Dessa forma, a gente coloca ar dentro da nossa massa.
e não tira o que nós já conseguimos também. Vamos fazer a segunda parte da farinha. Vou reservar um pouquinho aqui depois para jogar o fermento. E aí aqui, ó, eu já vou entrar com a primeira parte da minha misturinha de pastinha de cacau, óleo e água. E aqui a gente vai começar a dar sabor para essa massa. Muita paciência aqui, nada de querer mexer essa massa com pressa. Vai pegando das laterais, vai descendo e subindo. Ó, lateral, desceu, subiu. Lateral, desceu, subiu. Lateral, desceu, subiu. Esse é o movimento. Agora, ó, gente, com a última parte da farinha, eu vou colocar o fermento. Vou colocar aqui. E vou peneirar junto. E vou terminar a pastinha de água, cacau e óleo. Lateral, mesmo movimento. Olha só que massa bonita que vai ficar, que está ficando, né? Aqui tem uma dica para vocês. Eu gosto bastante de colocar uma colherzinha de café solúvel, tá? Essa quantidade de café solúvel, ela não é o suficiente para dar gosto de café na massa, mas o que esse café vai fazer? Qual que é a função dele aqui? É ressaltar o sabor do chocolate, tá? Então essa massa parece que ela fica com um cacau mais ressaltado. Aonde que a gente vai misturar essa colherzinha de café? Ali na nossa pastinha de água quente com cacau e a água, tá? Naquela pastinha e o óleo também. Então, pode colocar uma colherzinha de café solúvel ali naquela água quente e daí proceder a misturinha. Eu fiz isso na minha, tá? Então, uma colherzinha e daí já dissolve na água e fica uma pastinha saborizando a massa de chocolate. Agora, a gente vai colocar ela nas assadeiras. Nós vamos proceder com assadeiras de 15 centímetros. A gente vai fazer um bolo pequeno aqui, tá? Gente, é o seguinte. Essa massa eu vou assar em formas separadas. Essa quantidade de massa dá para vocês fazerem 4 discos de 15 centímetros de diâmetro, ou então 2 discos na forma de 20 centímetros de diâmetro, ou então um bolo de 20 por 10 grandão, tá? Eu prefiro assar separado porque eu acho que ela tem um desempenho melhor. Então assim, ó, eu vou dar uma dica para vocês, se caso acontecer a situação que eu criei aqui. Eu vou untar só a parte de baixo, né? Como eu venho falando para vocês em quase todas as aulas. Eu vou colocar o papel manteiga aqui, tá? Então, aqui, maravilha, resolvido. Ah, Júlia, mas eu não tenho 4 formas para assar. Então, o que vocês vão fazer? Ó, aqui eu tenho um aro que não tem fundo, tá vendo? Como é que a gente faz para dar fundinho nele? Eu vou posicionar ele aqui, ó, num papel manteiga, tá? Comum. E eu vou vir aqui fazer uma dobrinha nele, ó. Fiz a primeira dobra, fiz a segunda dobra. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo um aro de contenção para essa forma. Deixa eu virar aqui para dar para ver certinho. Ó, vem dobrando, formando um triângulo, ó. E vem subindo. Dobrando, subindo. Ó, terminamos aqui, colocamos para dentro. Então, ó, gente, eu fiz um fundinho para essa forma para eu poder utilizar ela. Mas aí como é que ela vai para o fogo? Para o forno, né? Sem poder vazar. Eu vou colocar ela numa forminha que eu tenho, ó, um pouquinho maior. E eu vou prensar ela lá dentro, tá? Então, se vocês não tiverem 4 formas, vocês conseguem fazer assim também. Com o aro e fazer um fundinho falso aqui, tá? Então, aqui a gente vai colocar uma massa. Aqui nós vamos colocar outra. Aí, outra dica. Sabe aquelas formas de fundo removível? Sabe quando você perde o fundinho daquela forma? Então, não dá mais para usar? Dá. A gente vai fazer dá. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar um pedaço de papel manteiga, igual eu cortei para outra forma.
E eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou dobrar, faz a primeira dobra e vem dobrando. Eu tô fazendo o fundinho para ela. Sempre rente, tá, gente? Ó, bem justinho. O tamanho do papel manteiga que vocês vão cortar tem que ser bem maior do que a forma, para ele conseguir ficar justinho, não ter folga, né? E dar tudo certo, tá? Então aqui, ó, fizemos mais um fundinho. E aí aqui a mesma coisa, a gente vai pegar uma forma um pouquinho maior do que ela, como eu fiz com essa daqui, ó. Como eu fiz com essa daqui, e vou acomodar ela lá dentro, tá? E aí, vai tudo pro meu forno. Eu falei que rende 4, certo? 4 assadeiras. Aqui eu vou fazer com 3. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar a porção dessa assadeira que é maior, eu vou colocar 2 vezes a quantidade que eu colocaria aqui e aqui, tá? E aí, essa daqui eu vou cortar no meio. Então, agora a gente vai pesar a quantidade de massa que vai em cada uma e vamos fazer tudo bem certinho. Então, ó, vou tarar a minha balança e vou começar a colocar, então, a quantidade de massa. Ah, importante, né, gente? Ó, eu coloquei o fundinho ali de papel, mas a gente precisa também untar o fundinho dele, tá? Para não grudar nessa parte aqui, ó, na parte que tá de metal, tá? Então, vamos lá. Eu já vou falar para vocês o peso que vai dar. Ó, eu tô aqui com 300 gramas bem certinho de massa, tá? 300 gramas aqui, nessa assadeira. Vamos tirar, vamos colocar nossa outra assadeira, vamos tarar e vamos lá. Aqui não é necessário untar, tá? Porque não tem aquela partezinha de metal que a outra forma tinha, do fundinho removível. Então, aqui nós temos 170 de massa. E aqui, mais 170. Olha lá, sobrou um pouquinho de massa, tá vendo? Então, agora eu vou distribuir igualmente para as 3. Vou deixar com 200. 200 de massa. De massa. E aqui a gente já tinha 300, né? Eu vou colocar mais 50 gramas de massa. Então, o peso final, pessoal, ficou 355 na maior, mais alta, e nas outras duas menores com 200 gramas cada uma, tá? Como é que eu vou saber, lá na minha casa, com as formas que eu tenho, o que eu tenho que fazer ou como que eu vou fazer para dividir essa massa? Depois que vocês baterem a massa da batedeira, lembre-se de antes você colocar o bowl da sua batedeira na balança e tarar ela, vazio, sem nada, tá? Anota o peso. Depois que a massa já estiver batida, tudo bonitinho, vocês pesam de novo. Anota o peso. A diferença de um para o outro é a quantidade de massa que vocês vão ter. E aí é só dividir pelo tanto de assadeiras que vocês querem fazer os discos, correto? Pode ser em uma só, ou então pode ser em 5, em 4, em 3, aí vai depender de quantos discos vocês vão querer fazer, beleza? Essa regrinha vale para tudo, tá? Aí vocês não precisam ter sempre, mas quanto vai de massa em cada uma? Sempre faça isso, meça o peso e daí você vai ter discos perfeitos. Agora vamos pro fogo. Massas prontas, já saíram do fogo. Olha que fofura de massa, gente, o que é isso? Olha só. Como é que a gente faz para saber que a massa tá pronta? Acabou de sair do fogo, tá? Vocês estão vendo até a marquinha aqui da faca, ó. A gente espeta uma faquinha e a faquinha sai limpa. Então, bolo tá ok. Outra forma de ver isso. Ó, vou apertar o bolo e ele vai voltar, tá vendo? Apertei, ele tchum, voltou. Se eu apertar e esse bolo ficar, ele não tá pronto ainda. E outra coisa, ele fica opaco, né? Totalmente opaco, ele perde o brilho, tá? Como é que a gente vai fazer para tirar esse bolo daqui?
A gente vem, ó, com uma espatulinha, uma faquinha. Esse aqui, ó, lembra? Era o que a gente colocou na forma e criou um fundinho, ó. Vocês podem ver, não vazou, tá? Dá super certo. Vou fazer a mesma coisa. Vou passar aqui nas laterais pra vir soltando ele. E esse aqui, igualmente. Vou colocar minha espatulinha ali, ó. Vou vir puxando, trazendo ele pra mim, ó. Pronto. Pra tirar aqui, gente, não tem segredo, tá? Ó, a gente rasga e desfaz, ó lá, aquilo que a gente tinha feito, tá? Lembrando que essa forma aqui, ó, deixa eu pegar aqui que tá quente, ela tem, ó, isso aqui, por isso que ele já não sai direto, tá? Mas vocês viram que ele já tá soltinho aqui, depois eu vou virar a massa e já vou tirar ela totalmente da assadeira. E esse aqui, que não tem aquela contençãozinha, vou rasgar, abrir, né, o pacotinho que a gente fez. E, ó, puxei, a massinha já tá soltinha lá, ó, tá? Depois também vou virar ela aqui pra vocês verem. Aliás, vou tirar ela agora daqui. Pronto. Olha essa massa, gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui, que massa maravilhosamente, divinamente fofa e deliciosa. Tá? Lembrando, né? Eu tô mexendo nessa massa super, 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 super quente. Então, é normal ela esfarelar assim um pouquinho. Se vocês tirarem, desenformarem ela morninha e não mexerem mais nela, o ideal é ela descansar ali pelo menos umas 6 horas, tá? Daí vocês podem mexer nela tranquilamente que ela não esfarela mais tanto, tá? Eu quero dar uma dica para vocês bem importante em relação a esse porcionamento de formas, tá? Vamos supor então que vocês vão fazer 4 discos iguais, tá? Que é o que essa massa rende, 4 discos de 15 centímetros. Então, eu coloquei tudo, Júlia, eu quero colocar tudo em uma forma só, uma forma alta de 10 centímetros. Posso? Pode. Posso colocar em 3? Pode. Posso colocar em 4? Pode. Qual é a regra? Como eu falei, primeiro vocês vão pesar, ver essa diferença e fazer a divisão das formas. Mas existe uma regrinha que é, antes ainda dessa, que vocês têm que olhar, desde que a massa não ultrapasse pelo menos 2 dedinhos da bordinha da forma. Então, vamos supor, ó, eu tô aqui com o bowl da minha batedeira, tá? Eu vou encher ele de massa desde que ele não ultrapasse 2 dedinhos para baixo da minha batedeira, tá? Então, vou encher de massa até aqui. Não vou passar disso. Por quê? Porque senão o meu bolo vai explodir, vai derramar no meu forno. Então, primeira regra, antes mesmo da pesagem, independente da quantidade de massa que vocês queiram fazer, de discos que vocês queiram fazer, nunca ultrapassem pelo menos ali, ó, 2 dedinhos e meio de massa na forma, tá? Sempre deixe esse respiro para a massa conseguir subir e ter a performance que ela precisa ter. Combinado?